Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Gilvano Leder, sou professor de Educação Física e hoje nós vamos falar sobre esportes adaptados. Vamos iniciar com a introdução aos esportes adaptados. Mas antes de iniciarmos essa aula, peço que vocês peguem o caderno de vocês, peguem a caneta para anotar os pontos mais importantes, anotar aquilo que você achar mais interessante e também para resolver as atividades que teremos durante a aula. Tudo bem? Então, vamos para o nosso início de aula. Na aula anterior, falamos um pouco sobre os conceitos básicos da educação física, falamos sobre o contexto histórico, o que é educação física, como que ela surgiu, qual a sua importância dela nas aulas de educação física escolar e no contexto sociocultural, no nosso dia a dia. Também entendemos um pouco sobre os conteúdos principais que temos nas nossas aulas, que são o esporte, jogos e brincadeiras, dança, ginástica, lutas e práticas corporais de aventura. E hoje nós vamos falar sobre os esportes, mas num contexto exclusivo que é os esportes adaptados. Mas para antes disso nós precisamos entender um pouco o que é o esporte, né? Então o esporte ele é um tema bastante debatido, ele é um tema bastante falado, ele é um tema que a gente discute bastante nas nossas aulas, mas muitas vezes a gente acaba não entendendo muito bem qual é o conceito básico de esporte, porque é um conceito ainda bastante complexo, mas nós vamos ainda tentar entender de maneira simples e básica o que é o esporte. Então aqui eu trago um conceito que o esporte é uma forma de atividade praticada com a finalidade recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou como meio de melhorar a nossa qualidade de vida, né? Ou melhorar a nossa saúde. Então, no primeiro ponto aqui, de maneira recreativa. Então, nós podemos praticar o esporte apenas como um intuito de lazer, né? Seria aquele reunir os amigos, reunir a galera para praticar, né, um futebol do final de semana ou fazer uma corridinha no final de semana. Também temos o esporte com um intuito educativo, que é o nosso foco dentro das aulas de educação física. Então, lá durante as aulas, a gente trabalha a educação física com o intuito do quê? De aprender alguma coisa, entender algum conceito, entender as regras, entender qual é o motivo daquele esporte. Também podemos pensar o esporte no contexto sociocultural. O que seria no contexto sociocultural? São aquelas modalidades que ela acaba abrangendo o cultural, ou seja, ela vai acontecendo naquela região ou naquele país de maneira cultural. Por exemplo, o futebol. O futebol ele é um esporte cultural. Então, no Brasil, ele é muito praticado, no Brasil ele é um esporte mais conhecido e aí a gente chama isso de cultura, né? Então, o esporte enquanto cultura naquela localidade, naquela região. Também podemos pensar o esporte no contexto profissional. O que seria no contexto profissional? São os atletas, são as pessoas que se dedicam a sua vida, que vivem em contexto para ganhar dinheiro, que vivem no contexto de competição para melhora de performance. Também podemos pensar o esporte como meio de melhora na qualidade de vida e na saúde. Então, seriam aquelas pessoas que, mesmo não sendo atletas profissionais, mas procuram cada vez mais melhorar a sua performance, ou muitas vezes a gente vai no médico e o médico, por causa de algum problema de doença, indica o esporte, indica uma atividade física para que a gente possa melhorar a nossa saúde, ok? Então, compreendendo um pouquinho o âmbito do esporte, vamos entender um pouquinho o que seria então o esporte adaptado. Então, o esporte adaptado é a prática de uma atividade esportiva para uma pessoa com deficiência, né? Então, as pessoas com deficiência também estão nesse contexto esportivo porque eles também praticam o esporte. Ok? Então, vamos para o nosso próximo slide, né? Que é entender o que é então essa pessoa com deficiência. Para isso, a gente vai recorrer à nossa lei, né, 13.146 de 2015, no artigo 2º, que fala o quê? O que é uma pessoa com deficiência? Então, é considerado uma pessoa com deficiência aquela pessoa que tem um impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O que se trata, então, né,
uma pessoa que tem deficiência? É aquela pessoa que tem, então, um desses impedimentos que é a longo prazo. Então, uma pessoa com impedimento físico, por exemplo, a pessoa quebrou uma perna e precisa usar uma muleta. Então, essa pessoa ela não é uma pessoa deficiente, porque aquilo ela não vai ficar a longo prazo, ela vai ficar ali alguns meses, mas logo ela volta à normalidade. Já uma pessoa que ela é amputada, ela já é uma pessoa com deficiência, né, no contexto físico, de natureza física, porque isso aqui vai durar, né, nesse caso, longo prazo, ou seja, para a vida toda mesmo que ela coloque uma prótese. Então, isso seria uma pessoa com deficiência. Então, vamos para o nosso primeiro quiz. Então, o esporte adaptado é uma atividade física para, alternativa A, pessoas com deficiência física, alternativa B, pessoas com deficiência mental, alternativa C, pessoas com deficiência sensorial, ou alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Então, vocês vão ter aí um minuto para pensar e responder esse quiz, ok? E daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, tiveram então o tempo para pensar. Espero que todos tenham colocado aí como resposta a alternativa D, né? Todas as alternativas estão corretas. Então, o esporte adaptado, né? Então, é indicado para pessoas com deficiência física, mental e sensorial. E por que nós precisamos pensar nesse esporte para as pessoas com deficiência? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a prática regular de exercícios físicos contribui para a melhora de qualidade de vida de qualquer pessoa. Então aqui a gente não está falando só da pessoa com deficiência, nós estamos falando de qualquer pessoa. Então você que está aí assistindo, né, você aluno, sua família, os seus amigos, todo mundo que pratica atividade física, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, isso contribui para a qualidade de vida dessas pessoas. Então não seria diferente também para uma pessoa com deficiência. Então o deficiente também ele precisa ter o acesso ao esporte, acesso à atividade física, para que ele também possa melhorar a sua qualidade de vida. Então aqui a gente vai para o nosso exemplo, né? O nosso primeiro exemplo mostra aqui dois atletas que são amputados das duas pernas, e eles usam uma prótese especial para o atletismo. Nesse caso aqui, corridas rasas. Então eles são deficientes, são pessoas com deficiência física. A pergunta é, qual é o benefício que esse esporte pode trazer para esses atletas? Tá? Então vocês vão ter aí 2 minutos para pensar e escrever aí no seu caderno o que vocês acham que seria de benefício para esses dois atletas, para as duas pessoas, esse esporte? O que esse esporte pode contribuir na qualidade de vida desses dois indivíduos, ok? Então, daqui 2 minutinhos a gente volta e a gente vai para o nosso próximo.
Bem, vocês devem ter pensado então, né, quais benefícios essa pessoa poderia ter, mas vamos pensar um aqui que eu estava pensando também. Se esses dois atletas, né, ou qualquer outra pessoa que seja amputado, que ele tenha que ficar somente sentado, como que será a condição física dessas pessoas, né? Há uma tendência que as pessoas tenham um gasto calórico menor, que ela tende a aumentar o seu peso, toda a questão da autoestima, toda a questão do estresse. Quando a gente realiza uma atividade física, a gente melhora a nossa qualidade de vida, né, em todos os sentidos, né, tanto no sentido físico quanto no sentido mental. A realização, então, desse esporte proporciona uma melhor qualidade de vida para esses dois atletas aqui. O mesmo a gente pode pensar para um deficiente visual, então, que ele tem a oportunidade de realizar um esporte, nesse caso aqui o futebol de 5, que é uma das modalidades paralímpicas. Então, nesse exemplo aqui, um deficiente visual, ele tem a oportunidade de interagir com outras pessoas, ele tem a oportunidade de melhorar a sua saúde, né? E assim a gente pode pensar para vários outros exemplos de modalidades de esportes que a gente vai discutir na sequência, que a gente vai aprender algumas dessas modalidades, e também para tantas outras deficiências, o quanto cada esporte pode contribuir na qualidade de vida dessas pessoas, ok? Então, vamos para o nosso segundo quiz. A pergunta é a seguinte: pessoas com deficiência precisam praticar atividade física para, alternativa A, passar o tempo, alternativa B, se curar da deficiência, alternativa C, melhorar a qualidade de vida, ou a alternativa D, emagrecer. Então, 2 minutos para você pensar nessas alternativas e daqui a pouco a gente volta com a resposta. Muito bem, então vamos para a nossa resposta. Melhorar a qualidade de vida, né? Por mais que a gente possa pensar que passar o tempo seria uma resposta interessante, sim, acaba sendo como um objetivo também usar como passar o tempo. Se curar da deficiência, não, né? A gente sabe que o esporte ele é terapêutico, mas ele não cura a pessoa da deficiência. Emagrecer acaba sendo também algo interessante, mas não é o principal objetivo. Nesse caso aqui, o principal objetivo é melhorar a qualidade de vida, que envolve todos os outros aspectos, né, que são considerados importantes lá de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Seguindo, então nós temos um evento que é considerado o maior evento mundial para pessoas com deficiência, né, um evento esportivo, que são os Jogos Paralímpicos.
A sua primeira edição, ela ocorreu em 1960, em Roma. Então já são aí mais de 50 anos que nós tivemos nossa primeira edição. Então, há bastante tempo já temos o esporte paralímpico sendo praticado por milhares de pessoas no mundo todo. E aqui temos alguns exemplos, nós vamos discutir isso nas próximas aulas, mas aqui é só alguns exemplos de algumas modalidades que são esportes paralímpicos. Então aqui um exemplo interessante que é o atletismo. Na nossa foto aqui a gente vai ver que tem um atleta com deficiência visual e um segundo atleta sem deficiência que é o atleta guia desse corredor. Então no atletismo é uma das modalidades que mais conseguimos colocar atletas de diferentes deficiências para a competição, né, ou somente como recreacional. Tanto os atletas com deficiência visual, atletas com deficiências físicas, conseguem realizar diferentes modalidades do atletismo. Lembrando que o atletismo ele envolve não somente a corrida, mas envolve saltos, arremessos e corridas de pistas, de campo. Aqui temos o esporte, né, bastante conhecido no Brasil, que é o futebol. Então, nesse caso aqui é o futebol de 5, são 5 jogadores que são pessoas com deficiência visual. O basquete em cadeiras de roda e a natação, né, com atletas que são amputados. Nesse exemplo aqui, o atleta é amputado do antebraço. Mas também temos atletas que são amputados das pernas ou pernas e braços, e aí vai ter várias categorias que vai diferenciar. Vamos para mais um quiz, mais uma perguntinha. A pergunta é: qual é o principal evento mundial para pessoa com deficiência? Alternativa A, Jogos Olímpicos. Alternativa B, Jogos Paralímpicos. C, Jogos Olímpicos de Inverno. Ou D, a Copa do Mundo de Futebol. Um minutinho para você pensar, porque essa pergunta aqui é bem fácil e daqui a pouquinho a gente volta. Bem, essa foi fácil, né? Então, eu espero que todo mundo tenha acertado essa questão. A alternativa correta é a B, os Jogos Paralímpicos, que eu já tinha falado no slide anterior. Seguindo, mais um quiz, mais uma perguntinha. A primeira edição dos Jogos Paralímpicos aconteceu em alternativa A, 1960 em Roma, alternativa B, 1960 em Paris, 1964 em Londres ou alternativa D, 1968 em Atenas. Um minutinho para você pensar e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, então a resposta correta é a alternativa A, 1960, em Roma. Mais uma pergunta. São exemplos de modalidades paralímpicas. Alternativa A, basquete em cadeiras de roda. Alternativa B, esgrima em cadeiras de roda. Alternativa C, vôlei sentado. Ou alternativa D, todas as alternativas estão corretas. 2 minutos para você pensar nessa resposta e a gente já volta. Muito bem, então aqui está a resposta correta. Todas as alternativas estão corretas. Tá? Nós vamos ainda, na aula seguinte, falar um pouco sobre essas modalidades, mas tanto o basquetebol em cadeiras de roda, a esgrima em cadeiras de roda e o vôlei sentado são modalidades paralímpicas. E agora nós teremos uma atividade para pesquisa. Vocês vão pesquisar e vão escrever no caderno quais são as modalidades paralímpicas. Vocês vão pesquisar todas aquelas que vocês acharem que são, que vocês descobrirem que são, vai anotando. Tá? A gente ainda não falou quantas são, mas você vai pesquisar e anotar todas aquelas que vocês descobrirem e vai colocar no seu caderno. Então pesquise quais são as modalidades paralímpicas. Depois que você anotar todas aquelas que você acredita ser uma modalidade paralímpica, você vai fazer o seguinte. Você vai escolher uma modalidade das que você pesquisou, você vai pensar sobre essa modalidade, você vai entender um pouquinho como que essa modalidade acontece. Você vai pesquisar quais são as adaptações feitas para que essa pessoa com deficiência possa praticar e você vai anotar. Então, quais são as adaptações feitas para que aquela pessoa possa realizar aquela modalidade? Por exemplo, a gente falou aqui, deu um exemplo do basquetebol em cadeiras de roda. Então, uma adaptação feita é o uso da cadeira de roda, além de outras tantas adaptações feitas. Você vai escolher uma modalidade daquelas que você pesquisou, você vai pesquisar como que esse esporte é realizado, para qual tipo de deficiência ele é realizado, e anote também no seu caderno quais são as adaptações, quais são as modificações nas regras originais para que uma pessoa com deficiência possa praticar. Então, vocês terão 15 minutos para desenvolver essa tarefa, anotar no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, espero que tenha dado tempo de vocês pesquisarem, de vocês pensarem um pouquinho sobre essa modalidade. Na próxima aula nós vamos entender cada uma dessas modalidades, nós vamos entender quais são as modalidades que são desenvolvidas no esporte paralímpico, quais são esses esportes, quais são as adaptações feitas para que as pessoas com deficiência possam desenvolver o esporte. Então, o objetivo principal dessa aula era uma introdução, uma breve introdução para entender qual é a importância do esporte e qual é a importância do esporte para uma pessoa com deficiência. Então, sabemos que o esporte ele melhora a qualidade de vida das pessoas e também melhora a qualidade de vida das pessoas com deficiência, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham pesquisado, espero que vocês tenham gostado da aula. Na aula seguinte, nós vamos tratar um pouco mais, dando continuidade, entendendo um pouco melhor sobre cada modalidade dessas que são desenvolvidas enquanto esportes adaptados para as pessoas com deficiência. Então, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.